aí galera, eu vou estar dando continuidade aqui no trabalho de lá da faculdade, aqui no projeto. Eu vou estar fazendo uma segunda videoaula aqui, explicando sobre alguns operadores, sobre variáveis e alguns tipos de dados. Eu vou estar ensinando no visual. Em C vai ser meu colega Ícaro que vai estar ensinando. Para começar aqui, vamos ter que aprender algumas regras, verificar algumas regras. Eu coloquei já escrito aqui para ficar mais fácil. No caso de algumas regras, aqui são regras em visual. Em C muda algumas coisas, certo? Eu coloquei aqui essas duas. Lembrando que as duas barras para o lado, quer dizer que ela não tem um valor. As escritas não tem valor na programação. É como se fosse só comentários à parte. Uma das primeiras regras, a linguagem não é kanji-sensível. Não faz a distinção entre letras maiúscula e minúscula. Tanto faz se você escreve maiúscula ou minúscula. Ela não vai fazer a diferença. Em C faz a diferença. Aqui a segunda já começa com todos os algoritmos começam por início e termina com fim algoritmo. No caso já vem aqui escrito quando você abre o programa início, que já vem digitado, e final algoritmo. Caso não venha, você tem que estar escrevendo para estar dando início ao programa, a execução. E aqui seria a variável, onde você vai declarar os tipos. Aí vamos para a terceira regra. Cada linha contém apenas um comando. Cada linha que você vai estar escrevendo do programa vai ter apenas um comando. E o Enter vai estar finalizando ela como se fosse o final daquela linha. Chegou no final da linha, se apertar Enter já vai para a próxima. Vai ser executado como o final da linha. A quarta aqui. Palavras-chave sem acentos. Exemplo, lógica, então, se não. Esse aqui, eles são palavras que já vêm do programa, que é usado na programação, então não se coloca a acentuação nelas. A quinta seria os comentários que eu citei mais cedo. Os barra, que é ignorado pelo texto, só apenas fica como comentário. E o sinal de atribuição é a seta de menor com o hífen ou o sinal de menos. Isso é para quê? Para atribuir um valor. Eu vou estar demonstrando isso daqui a pouco, que você vai estar atribuindo os valores. Os tipos de dados: inteiros, real, caracteres e o valor lógico. Os inteiros são os números inteiros sem hífen, sem casas decimais. São valores totalmente sem esses, são totalmente inteiros. Os real, ele já complementa todos os números reais, com casas decimais, frações e assim por diante. O caractere, que define variáveis do tipo string, strings são cadeias de caracteres, frases, palavras, pode ser letras. Você colocar o caractere como letra, o programa também lê as cadeias, que seria no caso palavras grandes. Você define como cadeia caractere. E o lógico são definidas as variáveis do tipo booleano. No caso, seja os operadores, seja verdadeiro ou falso. Eles vão trabalhar com verdadeiro ou falso. Algumas regras básicas para você estar declarando isso aqui, inteiro real, as variáveis. O nome tem que começar por uma letra ou underline. Não pode usar palavras reservadas, como se não, se. Não usa palavras reservadas do texto do programa já, do compilador. O início sempre vai ser underline ou uma letra. Aqui você consegue definir várias variáveis usando vírgula. Você colocou uma variável, exemplo, N1, vírgula N2. Aí você quer colocar elas como inteiro ou real. Você coloca. Alguns operadores eu estou ensinando, falando aqui, os operadores mais ou menos, você quer para somar ou diminuir os valores. A barra invertida, aqui no caso que eu coloquei aqui no texto, tá um pouquinho, tá invertido também por causa do comentário.
ela é para fazer a divisão por inteiro. 5 dividido por 2 vai ser 2. Ele vai dividir o inteiro. Vai mostrar o resultado do inteiro. A multiplicação ou a divisão, na terceira aqui, no caso tem precedência sobre mais ou menos. No caso das precedências, seria no caso, se você colocar a ordem. Se você colocar uma multiplicação 2 vezes 2 mais 3, primeiro eles vão multiplicar e depois somar. Para você fazer primeiro a soma e depois a multiplicação, tem que se colocar o parênteses. A outra aqui, o mod, ou a